já desde o começo. Boa tarde a todos. Bom, Tomás, essa sequência com o Abel Ferreira contra o Corinthians tem chamado a atenção, né? Uma semana importante para os dois times, envolvendo aí jogos, né, que o Palmeiras conseguiu poupar alguns titulares contra o Tombense, né? O Corinthians veio de uma jornada meio cansativa e desgastante contra o Remo. Tem na semana que vem os dois compromissos pela Libertadores da América, então é um jogo que mexe, né, com todos os sentimentos e também, né, com relação a essa questão de rivalidade. O Palmeiras tem dúvidas na formação da equipe, é bom que se diga isso, tá? A gente tem, né, essas possibilidades, né? Dá para colocar aqui algumas opções que o Abel Ferreira tem no seu elenco, dentre elas o Rafael Veiga retornando amanhã para o jogo, pegando aí um recorte dos últimos jogos, quando alguns atletas se machucam, Tomás, amigos, o Abel faz o seguinte: quando o cara volta, ele volta no banco de reservas, para aí sim no jogo seguinte ele ser titular, né? Eu digo isso dos principais jogadores. Foi assim com o Piquerez, foi assim com o Rony, que foi banco na quarta-feira e deve ser titular amanhã. Por essa lógica, o Rafael Veiga deve voltar para o banco de reservas. E essa função de meio campo é a que gera mais dúvidas na formação da equipe, né? O Marcos Rocha está fora pela direita, deve jogar o Mike. A zaga com Gustavo Gomes, Murilo e o Piquerez pela esquerda. O Zé Rafael de primeiro volante. Uma das dúvidas, Richard Rios ou Gabriel Menino, ou de repente os dois, né, formando o meio campo com o Arthur, Dudu e Rony no ataque, ou então um dos dois jogando com o Zé Rafael, ou Richard Rios, ou Gabriel Menino, com Flaco Lopes, com o Arthur, com o Rony e com o Dudu. Então são possibilidades do Palmeiras aí para encarar o clássico de amanhã. Eu, sinceramente, tô achando que o Abel vai com o Flaco Lopes, com Dudu, Arthur e Rony no ataque, e o Rios formando a dupla de volantes com o Zé Rafael, o Richard Rios, crescendo muito no conceito da comissão técnica. É um jogador que ainda cai bastante de rendimento na segunda etapa, tem que dosar isso, né? Tem que entrar no ritmo, Abel Ferreira, um ritmo de uma intensidade muito grande, mas eu imagino que amanhã ele possa ter essa chance formando a dupla com o Zé Rafael, Tomás. Muito bem, mas aí é um poderio ofensivo admirável, hein, Guilherme Lage? Se o Flaco Lopes jogar com o Dudu, com o Rony, com o Arthur, e aí praticamente dois jogadores só, meio-campistas natos mesmo, né? O Zé Rafael, e aí a dúvida entre Gabriel Menino e o Richard Rios, que, conforme eu projetava, pode ser muito útil para esse time do Palmeiras, apesar ainda dessa oscilação. Ele é um cara... No jogo contra o Vasco você vê alguns lances assim, ele tem um estilo meio de futsal, né? De esconder a bola, de conseguir se virar em espaços pequenos. Você vê que ainda às vezes ele pensa alguma coisa e erra. Não sei se entrosamento pesa nisso, se há um pouco ainda de adaptação e nervosismo ou realmente uma oscilação natural, né? Que às vezes o próprio Zé Rafael passa e tem, é normal. A gente precisa de mais jogos, de uma sequência para conhecer o jogador. É natural isso. Agora, se realmente o Abel apostar nessa volúpia toda, sobrecarrega, né, esses dois jogadores de meio de campo. O Zé Rafael é um cara... É um meio-campista totalmente trabalhador dentro de campo, né? Eu quero dizer, ele tá em todo lugar, ele corre, ele divide, ele chega para dar um apoio se precisa. Então, é um cara que até serve, né, para essa função. E o Rios também me parece um volante de correr bastante, né, de cobrir bastante o campo enquanto tá em campo. E aí, claro, que entra um pouquinho também do poder de convencimento do Abel, de como ele monta a equipe para fazer Arthur, para fazer Dudu, também ajudarem na defesa, né? Porque Richard Rios e Zé Rafael poderiam ser Yaya Touré e, sei lá, deixa eu pensar aqui, Kanté. Ainda assim, dois e a linha de defesa, né, dos quatro atrás e o goleiro, não serve para você se defender num clássico mesmo jogando em casa. Então você vai precisar contar pelo menos com a dedicação de 3 desses 4 do ataque na fase defensiva, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. O Abel é um cara bastante ouvido pelo elenco do Palmeiras, então acho que se for essa a opção, dá para montar um time ofensivo, mas funcional na parte defensiva, que consiga se defender bem dentro de campo. Muito bem. Antes de tocar a bola com o Calil, Lele, então só confirmando, provavelmente na sua avaliação, o Veiga fica no banco e Rony vai pro jogo. Não tem bola fora em relação ao Rony. O terror do Corinthians em alguns jogos.
Praticamente certeza que o Rony vai pro jogo. Aqui é só um esboço, né? A gente tem poucas escalações do Abel vazam, viu, Tomás? Algumas vazam em jogos relativamente menos importantes, como vazou quarta-feira o jogo contra o Tombense. Durante o dia já algumas pessoas publicaram o time que jogaria mesmo lá em Uberlândia, mas de amanhã o clima é de total mistério mesmo por parte do Abel. Eu tô imaginando isso porque ele tem feito algumas formações assim, né? E ele tem entendido que o Flaco Lopes, por exemplo, pode ser esse ponta de lança, né? Ele está na função do Rafael Veiga, ou melhor, está na posição do Rafael Veiga, mas não exerce a mesma função do Veiga. Ele jogou assim, por exemplo, contra o Cuiabá, né, no jogo de estreia no Allianz Parque, só que o volante foi o Gabriel Menino com o Zé Rafael, e esses 4 na frente. Na verdade era o Hendrick no lugar do Rony. Então o Rony é um cara que consegue ajudar mais na marcação, né? O Arthur consegue compor também uma linha ali defensiva. É mais ou menos o que eu estou imaginando em relação ao que o Abel já fez, né, com algumas experiências com esses próprios 3 volantes que ele jogou, que é uma das possibilidades, né, com o Zé Rafael, com o Rios e com o Gabriel Menino. Os 2 ele jogou assim contra o Vasco. O time até foi bem no ataque, mas também não garantiu todo esse sistema defensivo tão sólido, né, quanto a gente imaginava que fosse ter. Então são algumas opções, né, são prospecções do que pode acontecer